Item número 12, não terminativos, é uma sugestão. Sugere proibir expressamente o corte ou a diminuição da velocidade por consumo de dados no serviço de internet de banda larga fixa. Autoria, programa E-Cidadania. E a relatoria do senador José Medeiros. Conceda a palavra ao senador José Medeiros para ler seu relatório. Vem a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, a sugestão, resultado da ideia legislativa número 49.269 do programa E-Cidadania, que propõe a proibição de forma expressa do corte ou da redução de velocidade por consumo de dados no serviço de acesso à internet por conexões de banda larga, de banda larga fixa. A sugestão apresentada pelo cidadão Alessandro de Almeida Cirino da Silva recebeu o apoiamento de mais de 20 mil pessoas no período de 13 a 18 de abril, razão pela qual se converteu em matéria passível de análise por essa comissão. Na descrição do problema de que trata a ideia legislativa apresentada, é citada a Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, Proteste, que aponta que a prática pretendida pelas operadoras dos serviços de banda larga fixa, qual seja a interrupção do serviço ou a redução de velocidade dos acessos após o consumo da franquia de dados mensalmente contratada, trará prejuízo aos consumidores. De acordo com a justificativa desenvolvida, além do aumento dos preços cobrados dos usuários do serviço, a prática aventada teria o objetivo de privilegiar os serviços de telefonia, dados e TV por assinatura das próprias operadoras em detrimento dos concorrentes como o Skype, o WhatsApp e o Netflix. Ante a situação reportada, foi sugerida a proibição da suspensão de serviço ou da redução de velocidade das conexões por consumo de dados, tanto nos novos contratos quanto nos contratos vigentes, sob pena da multa da operadora em benefício do consumidor lesado. Dispõe o inciso 1 do artigo 102-E do Regimento Interno do Senado, que compete à CDH opinar sobre sugestões legislativas apresentadas por associações e órgãos de classe, sindicatos e entidades organizadas da sociedade civil e certos partidos políticos com representação política no Congresso Nacional. Por sua vez, a resolução do Senado número 19 de 2015, que regulamenta o programa E-Cidadania, estabelece que a ideia legislativa recebida por meio do portal, que obtiver apoio de 20 mil cidadãos em 4 meses, terá tratamento análogo ao dado às sugestões legislativas previstas no artigo 102-E do Regimento Interno do Senado Federal e será encaminhada pela Secretaria de Comissão do CDH, assim estão atendidos os pressupostos regimentais para a admissibilidade da sugestão, número 7 de 2016. Cabe lembrar que as sugestões são analisadas por essa comissão de forma preliminar. Caso aprovadas, transformar-se-á em proposições de sua autoria e passam a ter tramitação regular, submetendo-se à apreciação das comissões pertinentes. No mérito, a sugestão número 7 de 2016 vem em resposta à intenção tornada pública por grandes operadoras de conexão fixa à internet de alterar o modelo de comercialização do serviço, estabelecendo uma franquia de volume de dados para seus consumidores. Ultrapassada a referida franquia, os usuários ficariam sujeitos à cobrança por volume adicional de dados, a redução de velocidade ou até mesmo a suspensão do serviço. As operadoras argumentam que o serviço de acesso à internet é prestado em regime privado, que lhes assegura o direito de modelar suas estratégias de negócio, o que é fundamental para alavancar a competição e garantir a sustentabilidade da banda larga no Brasil. Salientam que o tráfego gerado pela internet cresce exponencialmente, demandando vultuosos investimentos em infraestrutura, e que o setor de telecomunicações no Brasil está perdendo a atratividade, apresentando um índice declinante do retorno sobre o capital investido, tanto em razão do preço de banda larga fixa, que caiu 70% nos últimos 5 anos, quanto da elevada carga tributária que onera o segmento. Afirmam ainda que as franquias de banda larga fixa já são uma realidade em outros países do mundo, como Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido, pois a ausência de limitação gera distorções que comprometem a qualidade do serviço e provocam injustiça, levando a que o usuário que usa pouco a internet acaba por subsidiar aquele que faz uso intenso da rede. A Agência Nacional de Telecomunicações, por sua vez, decidiu impedir por tempo indeterminado que as empresas adotem essas práticas, em que pese os argumentos lançados pelas operadoras, o tema em questão não pode deixar de ser analisado sob a ótica do consumidor, que, afinal, paga a conta e não pode ter cesseado o seu direito de acesso à internet. Nesse sentido, cabe salientar
que, na oferta de serviço de telecomunicações, a relação contratual entre fornecedor e comprador é caracterizada como uma relação de consumo nos termos do Código de Defesa do Consumidor, aprovado pela Lei 8.078, de 11 de setembro de 90. Nesse contexto, a imposição pelas operadoras de novas cláusulas contratuais que prevê franquia de dados na banda larga fixa está sendo contestada por órgãos de defesa do consumidor, em vista das consequências danosas que podem causar aos usuários. A possibilidade de interrupção inesperada do serviço, a queda na velocidade quando atingido o limite de franquia e a dificuldade de avaliar o real consumo de dados podem configurar violação ao Código de Defesa do Consumidor. Conforme alertado pelos órgãos de defesa do consumidor, as prestadoras não apresentam embasamento fático devidamente comprovado que justifique tal alteração e que demonstre que ela estimularia alguma melhoria na qualidade do serviço prestado. A eventual limitação da internet fixa pode ser considerada assim nos termos do artigo 39, inciso 5º e 10º do Código de Defesa do Consumidor, abusiva e arbitrária. Ou seja, a inclusão das novas cláusulas prevendo um limite de dados a serem consumidos mensalmente sem qualquer alteração positiva ao consumidor no valor cobrado pelo serviço torna-se excessivamente onerosa ao consumidor, especialmente em um contexto onde o usuário está cada vez mais dependente de tecnologia e aplicações suportadas pela internet. Em outras palavras, ao impor a franquia de dados, as prestadoras podem tornar o serviço de acesso à internet extremamente mais caro, em alguns casos até inviável, condicionando os consumidores a comprar pacotes adicionais de dados ou alterar completamente seu comportamento de uso da rede e consumo de dados, oferindo assim vantagem manifestamente excessiva. Da forma pretendida, a prática poderá criar uma segregação entre os usuários, ou seja, somente quem possui melhores condições financeiras estará apto a desfrutar de todo o conteúdo da internet. O usuário com menos recursos teria de fazer um controle mais rígido de uso, evitando acessar conteúdo streaming para que não fosse tolhido de receber mensagem do texto no WhatsApp até o final do seu ciclo de franquia, por exemplo. Nesse contexto, entendemos a relevância da sugestão número 7 de 2016, a importância de que seu pleito seja convertido em medida legislativa capaz de contemplar, em que pese ter várias iniciativas na mesma linha no Senado Federal, cabe a essa comissão também incentivar o uso do portal E-Cidadania e as sugestões e a ampla participação popular. Diante do exposto, votamos pela aprovação da sugestão número 7 de 2016, na forma do seguinte projeto de lei do Senado, para que passe a tramitar como proposição desta CDH. Esse é o voto, senhora presidente. Em discussão, o relatório. Não havendo quem queira discutir, em votação, senadores e senadoras que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado.